Bem-vindas e bem-vindos, podcast Justificando na área. Aqui quem fala é André Zanardo, diretor de redação do Justificando. Estamos semanalmente com uma boa aqui na Rádio Brasil Atual, todas as segundas-feiras, às 9 horas da manhã. Para você sintonizar a gente, é só entrar aí na 98.9 FM, se você for de São Paulo e região. Ou se não, podcast Justificando está em todos os players de podcast, Deezer, Apple Podcast, tudo que você quiser encontrar aí, você vai ter a gente toda semana. Então não esquece de seguir a gente. E é isso. Como é que tá, Mabô? A gente tá um tema atrás do outro, né, amigo? Não tivemos sossego nenhum. Agora a gente vai já introduzir, acho que o tema de hoje, assim, bem rapidamente. Reforma administrativa, né? Tá rolando lá no Congresso Nacional agora uma proposta que veio do Guedes, e aqui em São Paulo tem especificamente a proposta do João Dória. Então hoje a gente vai falar disso pensando no contexto estadual, mas também puxando um pouquinho para o nacional, certo? Está pronto? É um tema difícil. É um tema complicado, mas a gente aqui não tem arrego, né? Semana passada a gente falou aí de reforma tributária, tivemos o Eduardo Moreira aqui, o Charles Alcântara, são feras demais e hoje não vai ser diferente. Feras também, né? Opa! E aí então já vamos começar a apresentar a nossa mesa aqui. Temos Carlos Gianazzi, ele foi professor e diretor da escola pública, ele é doutor em História pela USP e é deputado estadual em São Paulo pelo PSOL. E já faz um bom tempo, né, deputado? Como é que tá? Seja muito bem-vindo. Ah, sim, eu já estou no quarto mandato, né, aqui na Assembleia Legislativa. Mas muito obrigado aí pelo convite, viu? Quero parabenizar vocês pelo programa e mandar um abraço para nossa Márcia Semer, nossa colega, batalhadora, nossa procuradora, presidente do sindicato Procuradores, que tem feito um trabalho muito importante em várias lutas contra os ataques que o governo faz ao Estado. Já fez a apresentação, né? Já fez a apresentação da nossa querida colunista, a Márcia, como ele falou, ela é procuradora do Estado, ela também é mestre e doutora em Direito do Estado pela USP. Bem-vinda, Márcia. Oi, Mabô, oi, André e deputado Carlos Gianazzi, é sempre um prazer dividir aqui a mesa com Vossa Excelência, conversar sobre assuntos que nos interessam de perto, principalmente essa questão do desmonte do Estado, desse PL 529 apresentado pelo governador João Dória já há uns 15 dias, mais ou menos, né? Ô, gente, posso falar só um negocinho assim, bem à parte? É um momento chat, que a primeira vez que eu votei na vida para deputado, eu votei no deputado Carlos Gianazzi, foi meu primeiro voto, e eu nunca esqueci. Então, só queria dizer que eu sou... Opa, muito obrigado pelo seu apoio e a sua confiança. Eu lembro que eu fui pesquisar, fui votar com 16 anos, eu falei, deixa eu procurar as pessoas, e aí eu fui, pesquisei, achei seu nome, votei e nunca me arrependi. Então é isso, gente, momento... Obrigado aqui nós pelo somos apoio. Uma bancada de eleitoras, então, viu, Babô? Então, pera lá, que eu também tenho minha vez aqui. Se vamos falar do deputado, eu trabalhei um tempo na Assembleia Legislativa com outro deputado, que no caso não vem ao caso aqui, mas eu lembro de sempre ter acompanhado as votações do Gianazzi, e meu sonho era trabalhar com o Gianazzi. Opa, mesmo. Isso foi muito bom. Então, um prazer tê-lo aqui, viu, Gianazzi? Obrigado, viu, Vamos pelo lá, convite. então, roda a vinheta? No dia 12 de agosto, o governador de São Paulo encaminhou à Assembleia Legislativa um projeto de lei que tem causado um rebuliço. Trata-se de uma reforma administrativa que, segundo João Dória, seria essencial ao Estado. A reforma se daria através do projeto de lei 529, que busca reduzir os custos do Estado, extinguindo fundações e autarquias, entre outras medidas. Ele prevê, por exemplo, um repasse do excedente de caixa das universidades estaduais e órgãos de pesquisa ao Tesouro Estadual. É um projeto, assim, bem bastante coisa, né? E aí eu queria começar o programa de hoje perguntando aqui o que ele prevê exatamente e por que a gente deve se preocupar. Bom, o projeto que o governador apresentou é um projeto bastante amplo,
que, para justificar uma previsão de déficit orçamentário da ordem de 10 bilhões para o exercício de 2021, prevê extinguir uma série de órgãos do Estado, né, principalmente na administração indireta, várias fundações, Fundação Parque Zoológico, Fundação ITESP, Fundação Oncocentro, a Fundação AFURP, prevê também a extinção de companhias como a companhia, o CDHU, a EMTU, enfim, faz toda uma... também extingue a SUSEM, que é a Superintendência de Controle de Endemias, e paralelamente à extinção de uma série de setores, prevê também a venda de patrimônio público em larga escala e aumento de tributos, e também a venda, né, de tributos a um preço caro, preço barato, que é o que a gente chama de securitização. Então é um projeto, o deputado tem usado a expressão X-tudo, é um X-tudo, uma coisa que passar a boiada. É uma coisa que mistura muitos assuntos, mas assim, para quem se comprometeu como governador, com quem se vendeu como um grande gestor, é mais do mesmo, né? É reduzir custo e aumentar imposto. Não tem muito mais do que isso. Então, acho que desse ponto de vista, ele é pobre, né? É um projeto pobre, mas é um projeto impactante. Acho que o deputado pode falar melhor que eu ainda sobre o conteúdo do projeto. Ô, deputado, conta pra gente aí os prejuízos que a gente já pode estimar se esse projeto passar. Quero me associar ao que já disse a Márcia Semer e dizer que a extinção dessas empresas, dessas autarquias e fundações, elas vão prejudicar imensamente a população mais pobre, mais carente, mais vulnerável do estado de São Paulo, que são exatamente fundações e órgãos públicos que atendem pessoas no SUS, no Sistema Único de Saúde, como disse a Márcia Semer, né? A FURP, a Fábrica de Remédio Popular, que produz remédio para o sistema de saúde, para a saúde pública, a FOSP, que é a Fundação Oncocentro, que faz diagnóstico de câncer, pesquisa na área do câncer e, sobretudo, fabrica e produz prótese facial para quem fez operação do pescoço e da cabeça. Tudo isso pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde, atendendo sempre a população mais vulnerável. A SUSEM, que é a Superintendência de Combate às Endemias do Estado de São Paulo. Então, na área da saúde, afeta ainda o IANSP, né, que é o Instituto de Assistência Médica dos Servidores do Estado de São Paulo, o ITESP, o CDHU, que é a maior empresa do Brasil e da América Latina de habitação popular. As pessoas hoje que não têm acesso a uma moradia, elas podem ter através do CDHU, pessoas que têm um rendimento de até 2 salários mínimos. Essas pessoas jamais teriam oportunidade de ter uma casa. Então, é um projeto que tem um impacto negativo na área social e vai prejudicar a população pobre, a população da periferia. Então, quase todas essas fundações e órgãos públicos que serão extintos atendem a população vulnerável. Então, esse é um grande prejuízo do ponto de vista social. E no momento de pandemia, no momento em que as pessoas mais precisam do Estado, que não há mais empregos, né, que as pessoas estão abandonadas, estão sofrendo, precisando do sistema de saúde, no momento mais difícil, o governo tira o Estado, né? Então é um contrassenso. No mundo inteiro, o Estado está se aproximando mais no atendimento das áreas sociais, por conta, sobretudo, da pandemia. Em São Paulo, você tem o contrário. O Estado vai abandonar a sua população, o atendimento na área da saúde, na área da moradia, da habitação popular, do transporte público. A EMTU será extinta também. Então, todas essas áreas sociais serão duramente afetadas com o PL 529. A Márcia Semer falou que ele atinge várias outras áreas, a questão da tributação, que é muito grave, por exemplo, vai aumentar o IPVA para a população, incrível, as né? pessoas vão pagar mais caro e, por exemplo, pessoas com deficiência não vão ter mais a isenção na compra do automóvel. Olha que absurdo. E, ao mesmo tempo, não tem nenhuma proposta para que pessoas que
compram um iate, um helicóptero, um jatinho, paga IPVA. Essas pessoas não pagam IPVA no estado de São Paulo, mas ele vai aumentar para a população IPVA, para quem tem um carro, né? E para, sobretudo, ataca as pessoas com deficiência. Então é um projeto devastador do ponto de vista das áreas sociais e do ponto de vista da própria população. O povo todo vai ser afetado por esse projeto. Deputado, negativamente. só antes da gente avançar com a pauta aqui, a gente já percebeu que isso é um X-tudo, como você disse mesmo. E nesse contexto, sendo um X-tudo, no momento de pandemia, na situação em que está a LESP hoje, em tese, se ele é tão gravoso, esse projeto, com tantas coisas, ele não deveria passar rápido, né? Mas como que fica a situação política hoje? Pelo fato de ser um projeto muito abrangente, um grande X-tudo, isso pode ajudar a passar a boiada ou não? Ou vai ficar complicado para ele na LESP? É mais complicado porque é um projeto muito complexo. Os deputados da base do governo, eu tenho conversado com muitos deles, eles estão com dificuldades de aprovar o projeto, eles acham que é um desgaste muito grande para eles e para o governo, mas, no entanto, quando o governo ordena, a base aliada obedece. Quando chega no momento final, se o Dória determinar que o projeto tem que ser aprovado, então esses deputados que não querem, que são da base do governo, mas não querem votar, eles acabam votando, porque muitos deles têm cargos no governo, indicaram secretários, indicaram dirigentes de estatais, diretorias de ensino, da Sabesp, enfim. Então, são ligados ao governo. Então, mesmo não querendo, eles votam contra a população e contra os seus próprios eleitores. E qual que é a proporção agora, entre oposição e situação ali, dentro da LESP? Não, a situação, eu falo que a Assembleia Legislativa não passa de um puxadinho do Palácio dos Bandeirantes. Sempre foi assim e continua sendo. Aqui é uma extensão, é um departamento que homologa, um cartório que apenas homologa as decisões do gabinete do governador. Isso é histórico aqui no Brasil, no estado de São Paulo. Então, é a hora, se o governo determinar, mesmo que ele pretende votar o projeto, os deputados, eles mesmo não querendo, muitos não querem, mas eu estou aqui já no 4º mandato, eu já vi coisas acontecendo aqui, o deputado me falando, Genásio, eu não posso votar nesse projeto, vai contra meus princípios, mas eu vou ter que votar, porque se eu não votar, eu vou perder uns 300 cargos no governo, das pessoas que eu indiquei. Então ele vota, mesmo não querendo. Ele traz a sua própria consciência, o seu programa, os seus eleitores, porque ele, enfim... Então isso pode acontecer, mas é um projeto complexo e mais difícil de ser aprovado, sem dúvida nenhuma. Mas o governo, né, quando ele determina a votação, e esse projeto faz parte de um projeto maior do Dória de privatização, de desmonte do Estado, que ele já tinha anunciado quando entrou, na verdade. Ele disse já que tinha um planejamento, um programa de terceirizações, de privatizações, de concessões, de muitos equipamentos públicos, de mais de 200 equipamentos públicos. Então, ele já vinha nessa toada, só que agora ele acelerou durante a pandemia. Então, a gente fala de uma boiada, são várias boiadas passando. O Ricardo Salles falou em uma. O Dória, ele faz inveja ao Paulo Guedes e ao Ricardo Salles, porque ele está passando várias de uma vez só. Em relação à proposta do Dória, o déficit fiscal do Estado é sempre usado como justificativa, né? Eu queria perguntar agora para o senhor deputado, de que outra forma a gente poderia sanar esse déficit sem ficar onerando a parcela que mais necessita da população? Essa é uma velha ladainha aqui do governo estadual. Usou o mesmo argumento para fazer a reforma da Previdência, foi um confisco salarial, né? E inclusive usando quase o mesmo valor de déficit, de 10 bilhões de reais. Primeiro que nós já apresentamos várias propostas para se resolver essa questão. A primeira delas é taxando as grandes fortunas, as grandes heranças do Estado de São Paulo, taxando os ricos do Estado de São Paulo, os milionários e os bilionários do Estado de São Paulo, coisa que não existe. Segundo, intensificando a cobrança da dívida ativa do Estado de São Paulo, que já ultrapassa os 340 bilhões de reais. Aí o Estado tem que instrumentalizar,
né? A PGA, acho que daí a Márcia sempre pode falar mais sobre isso, instrumentalizando mais a PGE, com mais funcionários, com mais estrutura para que haja cobrança da dívida ativa no estado de São Paulo. Tem que mexer na política de desoneração fiscal, que beneficia vários setores que não retribui com nada, nem com a criação de empregos no estado de São Paulo, como, por exemplo, as grandes empresas do ramo frigorífico, elas têm isenções fiscais do ICMS e, ao mesmo tempo, são devedoras da dívida pública. Além de terem algumas isenções, descontos, elas são devedoras. Eu mostro muito isso nas minhas intervenções, eu pego os dados atualizados. A Sadia, por exemplo, que é uma empresa dessas, ela está inscrita na dívida ativa, ela deve 1 bilhão e 600 milhões de reais para os cofres públicos, mas ela tem isenção fiscal, ela é beneficiada com a política de desoneração. Muitas empresas são devedoras, bancos, empresas de telefonia, como a Oi, como a Vivo, que devem bilhões de reais. E o Estado não muda essa política de desoneração. As empresas aéreas, tem vários ramos econômicos que são beneficiados com isenções fiscais, sem que o Estado ganhe nada por isso. É uma política sem transparência nenhuma. Nem a Alesp tem acesso, né, a esses dados, nem o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, né? E o próprio Tribunal de Contas, que é outro puxadinho do Estado, tem reclamado também, tem feito críticas a essa política de desoneração que consome mais de 20 bilhões de reais por ano dos cofres públicos. Então, se o governo quiser mesmo fazer um ajuste fiscal, ele pode fazer, mas do lado de lá, dos ricos, dos bilionários, cobrando, aumentando os impostos, do outro lado, e cobrando a dívida ativa e reformulando a política de desoneração fiscal. Então ele muda rapidamente, né, a situação econômica do Estado. Ele não precisa avançar contra as pessoas mais necessitadas e extinguindo empresas públicas importantes, de muita relevância, sobretudo do ponto de vista social. Eu acho que isso, viu, Mabô e André, o que o Janaz acabou de falar é muito relevante, porque o que se verifica no projeto é que ele é capenga, né? Porque ele, na verdade, só extingue e só onera a população mais necessitada. É uma coisa assim, e também eu acho que ele traz propostas de solução muito simplórias para a questão do déficit fiscal projetado aí. Na verdade, o governador, ele, quando se apresentou ao eleitorado para pedir voto, ele se vendeu, se apresentou como um grande gestor. Um grande gestor, na hora que você tem um problema financeiro, tudo que ele te traz é a venda do patrimônio público, a venda num momento horrível, né? Porque ninguém está vendendo nada e quem está vendendo muito barato, porque o mercado não está sem dinheiro. E além disso, ele reduz cortar emprego, cortar salário, quer dizer, que é uma coisa até cruel de se apresentar num momento desse. Como disse o Janaz, a gente está vendo no mundo inteiro os governos se movimentarem para garantir empregos na iniciativa privada, nem pensam em reduzir empregos no âmbito do Estado. E a proposta do governador é reduzir emprego no âmbito do Estado, e ainda reduzir com uma argumentação que chega a ser, como é que eu vou dizer, que ela ultrapassa todos os limites da ética humana, né? Porque, por exemplo, quando ele põe o programa de demissão incentivada, a justificativa que ele apresenta para a Assembleia, né, para os deputados analisarem a proposta, é que os servidores, os seletistas estáveis, são 5.660 servidores, são servidores desinteressados, que vão trabalhar desinteressados e que, por isso, desestimulam os outros servidores. Ele fala também aqui na justificativa que esses servidores não pedem, eles só não pedem para sair do Estado, só não pedem desligamento, porque eles têm receio, têm receio de que não vão encontrar, não vão conseguir se reinserir no mercado. Um tipo de argumentação dessa é uma argumentação torpe, né? Uma argumentação imoral, porque, primeiro, ele não tem elementos para fazer esse tipo de colocação, de assertiva
Eu conheço muitos desses servidores. Na área jurídica nós temos procuradores de autarquia, procuradores de fundações, são profissionais da melhor qualidade, que vão trabalhar com disposição, sim, que são interessados, que se interessam pelo patrimônio público. É lógico, se você tem um ou outro que tem alguma dificuldade maior, mas isso é normal, é da vida, isso existe na iniciativa privada, existe no serviço público, mas no meio de uma pandemia, você jogar esse tipo de mácula sobre a pessoa, que já está numa situação, todos nós estamos vivenciando uma situação de anormalidade, uma situação que provoca um estresse. Nós, servidores públicos, temos tido um ônus maior, de estarmos sempre como a bola da vez aí dos responsáveis pelos problemas do país, mas você ainda jogar em cima da pessoa essa mácula, de ser um aproveitador, porque no fundo é isso, tá dizendo uma imagem de sanguessuga, do Estado. Que esses servidores são aproveitadores, são sanguessugas, exatamente. É muito... Eu não sei como passa pela cabeça de um governante mandar uma coisa escrita para a Casa Legislativa com esse tom, com esse tipo de motivação, Eu, sinceramente, isso me deixa muito mexida, porque é cruel, é crudelíssimo, Então, Márcia, você cantou essa bola agora do servidor público, eu acho que isso é uma coisa recorrente no Brasil em geral. A gente está falando de São Paulo e essa argumentação fica muito explícita agora no projeto do João Dória, mas eu acho que, no geral, a gente tem uma tendência de, durante a crise no Brasil, a gente demonizar justamente o servidor público, Como se ele fosse o grande problema do Estado brasileiro. Mas é engraçado, Porque quando você tem crise é que você mais precisa do Estado, Quando nós tivemos Mariana, quando nós tivemos Brumadinho, quem é que estava lá primeiro? Eram os servidores públicos, era o médico público, era o bombeiro, era o policial, Enfim, e na pandemia é a mesma coisa, Então eu acho que o que nós temos que discutir aqui no Brasil é que Estado nós queremos, E se o Estado realmente é esse vilão que tentam vender para a gente, Eu tenho a firme convicção que não é, mas enfim, eu acho que é importante que se trave um diálogo, e um diálogo sério, não esse diálogo barato e como esse projeto apresenta aqui, de lugares comuns, que pode ser muito bonitinho para mandar Twitter, para escrever em 140 palavras, mas que não se sustenta diante de uma argumentação e de uma análise mais séria. Então, aí você estava falando, Márcia, sobre da gente estar em crise e precisar de servidores públicos. Agora, com a pandemia, a gente vive um momento que a ciência e os pesquisadores são fundamentais, O primeiro sequenciamento genético do coronavírus foi feito por cientistas da USP, aí em parceria com alguns estrangeiros. A comunidade científica já tem se posicionado contra a proposta do Dória? Como é que a PL aí afeta as universidades, a vida de quem trabalha com pesquisa? Acho que o Gianazzi pode explicar bem isso. Olha, o projeto de lei autoriza o governo a confiscar os fundos de reserva das 3 universidades e da FAPESP, além de outros setores também, que daí a Márcia pode falar que... Márcia, eu queria te parabenizar aqui no ar pelo seu artigo. Você escreveu um artigo muito bom, muito lúcido, muito crítico, detalhando o projeto, e você cita, entre tantas coisas interessantes no projeto, você mostra todas as contradições do projeto, mas uma parte que não tinha nos chamado a atenção, mas que você chamou no seu artigo, aqui também há um ataque aos fundos do TJ, do MP, do Tribunal de Contas, Sim. da PGE, mas nas universidades é muito grave, porque você tem a pesquisa sendo realizada no estado de São Paulo, 40% das pesquisas realizadas no Brasil na área da Covid-19 são feitas pelas nossas 3 universidades. Olha que absurdo. Sendo que 20% das pesquisas científicas realizadas no Brasil são feitas pela USP, pela Universidade de São Paulo. E ele vai confirmar
confiscar, ele vai ter autorização através da aprovação do 529 para confiscar esses fundos de reserva, que na verdade não tem nada de reserva, eles usam esse dinheiro de um ano para o outro. Por exemplo, se não houvesse esse fundo de reserva, as universidades estariam falidas agora durante a pandemia, porque caiu a arrecadação do ICMS, então haveria também uma redução do financiamento das nossas universidades, que já é um financiamento baixíssimo, que já é uma crise, um subfinanciamento das 3 universidades e da FAPESP. Se não fosse o fundo, nós estaríamos num grande colapso nas 3 universidades. Então não tem, na verdade, não é uma reserva que a USP guarda e deixa ali, não, ela acaba utilizando sempre no ano seguinte. Enfim, então há um grande prejuízo sim para a ciência, para a pesquisa, para o ensino e para a extensão das nossas 3 universidades. É monstruoso assim, o desastre que vai ocorrer se o projeto for aprovado. As universidades perdem, a pesquisa perde e a ciência perde no estado de São Paulo. No fundo, acho que o que está por trás é uma visão de que é um gasto, né? Nunca de que é um investimento, é um negócio impressionante. Exatamente. E no momento em que a gente mais precisa da ciência, é agora. Exatamente. Né? É uma coisa interessante, né? Porque o projeto, ele visa cortar. Algumas coisas ele corta de maneira definitiva. Essa própria questão do fundo, que a gente chama, né, tecnicamente de desvinculação da receita, ele faz isso definitivamente. E a justificativa do projeto é que nós temos um problema o ano que vem. É só 2021 que nós temos o problema. 2022 a gente não sabe como é que vai estar a economia. Mas, a despeito do problema ser um problema contingencial, derivado da pandemia, e ser um problema voltado especificamente para o ano que vem, o que o projeto faz? Ele toma uma série de decisões definitivas de venda de patrimônio, de extinção de setores relevantíssimos do Estado, como o Gianazzi já colocou, e também de redução da nossa capacidade de produção de conhecimento, né, no âmbito das universidades, e também uma parte que está sendo muito menos discutida, mas que é gravíssimo. Nós temos todo o nosso sistema de justiça organizado administrativamente a partir de fundos, né? Para quem nos ouve aqui, o que são os fundos? Os fundos são parte do dinheiro que é arrecadado, eles são destinados para uma finalidade específica. Então, esses fundos são fundos destinados na universidade à pesquisa, né, ao fomento da pesquisa, são os fundos destinados na área do sistema de justiça, por exemplo, a manter toda a atividade da Defensoria Pública. A Defensoria Pública vive com um fundo que é o Fundo de Assistência Judiciária. Modernização de todo o aparato do Judiciário, tem o Fundo do Poder Judiciário, que é o Fundo de Modernização do Poder Judiciário. O que o governador propõe? Primeiro, que esses fundos possam ser usados para tudo, dentro das instituições. E também esses fundos tenham seu dinheiro retirado no fim de todo ano. Isso impede o planejamento e tanto da questão da pesquisa quanto da atividade de todos esses setores de justiça, e é gravíssimo, né? Como a gente estava conversando aqui, nós temos que... Eu gostaria que um governante, ainda mais um governante que vem trazendo elementos aí da iniciativa privada e se diz tão empreendedor, pensasse em soluções de como o Estado de São Paulo pode se projetar economicamente, e não o contrário, desfazer, né, de patrimônio para resolver um problema contingencial. É a mesma coisa que você vender a tua casa para comer amanhã. Você vai morar onde? Entendeu? É isso que está acontecendo com esse projeto. É uma coisa doida. Gianazzi, você consegue fazer para a gente tentar dar uma contextualizada? Que a gente vê que parece que é um grande plano neoliberal, aí a gente sabe dessa classe média como age, nossos meios de comunicação fomentam isso também. Mas como que tudo isso se contextualiza no plano nacional? Como que isso se comunica, por exemplo, com os pacotes do Guedes? Olha, eu acho que quando a Márcia Semer estava falando que
esse projeto ele se justifica, o governo tenta justificar todo esse desmonte em relação à crise que virá no ano que vem. Eu lembrei muito da emenda 95, Márcia, que é uma emenda que tem duração de 20 anos, né? 20 anos de congelamento de investimento em áreas sociais como educação, saúde, todas as áreas foram congeladas, menos o pagamento de juros da dívida pública brasileira. Então, esse projeto me lembra muito a emenda 95, a mentalidade, né, que ela faz uma destruição, de todo esse segmento, né? Do ajuste Dória, fiscal. Guedes, exatamente. Tudo a mesma coisa. Então, eu acho que está dentro dessa linha. E agora a lógica do mercado que impera hoje no Brasil, do neoliberalismo, do Estado mínimo, né? Isso aí permeia o judiciário, o parlamento, o executivo, a mídia empresarial. Então, todos estão irmanados na defesa dessa lógica do sistema financeiro. E aí o Dória é um grande representante desse setor hoje no Brasil. E ele quer mostrar serviço para o sistema financeiro, para o mercado. Ele quer se qualificar, né, fazendo ajuste fiscal aqui para ser o candidato à presidência da República, com apoio desses setores econômicos. Então ele tem um projeto de privatizar o Estado de São Paulo, é um projeto profundo de privatização, que já existe aqui no Estado de São Paulo, com o PSDB, que já vem fazendo isso. São Paulo sempre foi o grande laboratório das privatizações, das terceirizações, isso é histórico aqui em São Paulo, né? Mas o Dória acelerou esse processo agora no seu governo, já vinha acelerando, e agora na pandemia a gente vive esse momento difícil aqui, mas a população tem que entender que esse projeto vai prejudicá-la, né? Contra o povo dos 45 milhões de habitantes do estado de São Paulo, serão duramente prejudicados por esse PL 529. Então, só para a gente encerrar aqui esse papo, eu fiquei pensando se existe uma dificuldade da esquerda em pautar esse debate, porque eu sinto que a direita chega já com o pé na porta, sempre com proposta de redução da máquina pública. Então, qual é o nosso papel, se não só ficar resistindo toda vez que eles chegam com o rolo compressor? Eu acho que nós temos que mostrar para a população da importância, por exemplo, pegando fatos concretos, né? E o SUS, Sistema Único de Saúde, eu pensei, num primeiro momento, que o SUS seria valorizado novamente, porque foi o SUS que está atendendo a população, né? O Sistema Único de Saúde, por mais subfinanciado que ele seja e degradado do ponto de vista do seu financiamento, né? E é ele que atende a população. Agora haverá uma valorização do Sistema Único de Saúde, da escola pública, dos servidores públicos que estão atendendo a população. Mas isso não vem acontecendo. Mas eu acho que cabe à esquerda, aos setores progressistas, fazer esse trabalho pedagógico, didático com a população, mostrando a importância do Estado, a importância dos servidores públicos, porque são os professores, são os servidores da saúde que estão lá na ponta atendendo a população. E esse é um trabalho que os setores, não só a esquerda, mas os setores progressistas e críticos da sociedade devem fazer, de valorização da prestação de serviços públicos de qualidade. Muito obrigada, deputado, pela sua participação. Vamos te liberar, que você precisa ir para uma votação. E queria agradecer muito a sua presença, viu? Você ter aceitado o nosso convite aí no meio dessa confusão dessa agenda, muito obrigado, viu, pelo convite. Eu peço desculpas pelo problema técnico que eu tive, porque vai ter uma votação aqui agora, eu tenho que participar. Mas muito obrigado a vocês pelo convite. Um abraço para nossa grande jurista, Márcia Semer. Parabéns, Semer, pela sua atuação e pelo seu artigo, que eu estou distribuindo aqui para os deputados, viu, da base do governo. Olha, leia o artigo, eu já falei aqui na tribuna. Tem muitos me pedindo, estou com a cópia da pasta aqui distribuindo. Obrigado, deputado. Um abraço para vocês. Obrigado. E aí a gente dá continuidade aqui com a Márcia e já fizemos a contextualização da esquerda nessa questão toda, mas Márcia, como é que fica aí esse apoio automático
das editorias dos jornais da grande mídia, Estadão, Folha de São Paulo. Como que você vê isso? Olha, é difícil, viu? O que mais me impressiona, assim, é a adesão sem crítica, né? Então, eu vi que tanto a Folha quanto o Estado, por exemplo, soltaram editoriais a respeito do projeto, elogiando a iniciativa do governador e sem crítica mesmo, né? Na verdade, fazendo óbice a questão dos fundos das universidades. Lógico, os fundos das universidades são importantíssimos, nesse ponto estamos alinhados com a grande imprensa paulista, mas o projeto, para quem conhece o Estado, né, ele tem outros aspectos muito relevantes. Por exemplo, uma das fundações que se pretende extinguir é a Fundação ITESP, né, que é a Fundação de Terras do Estado de São Paulo. Aí alguém pode pensar, mas isso é desimportante, né? Mas não é desimportante. Não é desimportante nem do ponto de vista administrativo e humano do Estado, porque essas fundações lidam com toda a questão, essa fundação lida com toda a questão fundiária, com a relação com quilombolas, com a regularização urbana também no Estado de São Paulo, mas essa fundação ela tem sido relevantíssima no suporte que dá à Procuradoria-Geral do Estado, por exemplo, na defesa do Estado nas ações discriminatórias relativas a terras devolutas. Foi a partir do trabalho da Fundação ITESP que São Paulo economizou bilhões de reais em ações judiciais. Então, quando você extingue um trabalho especializado desse, um setor tão especializado desse, o impacto econômico também pode ser gigantesco, né? Então, a gente vê que é uma proposta de quem analisou provavelmente números frios, mas de quem não conhece o Estado, né? É uma proposta desse ponto de vista derivada da ignorância, da relevância de determinados segmentos do Estado para a própria rigidez da economia do Estado. O ITESP é um caso desses, né? Você vai extinguir um setor pequeno, mas altamente especializado, né? Tem sido importantíssimo nesse trabalho de preservação do patrimônio público no Estado de São Paulo, e também responsável pela relação aí com as comunidades assentadas, com as comunidades quilombolas, que é um trabalho muito específico, que não teria como ser transportado para outro segmento dentro do serviço público. Como disse um colega procurador do Estado em um grupo nosso, e eu não vou dizer o nome, mas eu vou dizer a ideia, porque a ideia é precisa. O ITESP não é, e como o ITESP, o Oncocentro não é, a Fundação Zoológico não é, o Instituto Florestal não é, a FURP não são bens de prateleira, não é uma coisa substituível, que você vai lá e troca, né? Que você tira, troca e fica sem. Então, a gente fica muito preocupada com que tipo de Estado está se pretendendo construir a partir de uma proposta dessa. Me parece mais que é um tipo de Estado que se pretende destruir e não construir. Essa não é uma ordem pensada, né? Você pode estar tentando resolver problemas contingenciais, mas com muito pouca discussão, enfim. Eu acho que é uma pena que nós tenhamos que enfrentar uma situação tão difícil como essa, uma proposta tão mal ajambrada como essa, num momento onde a discussão está muito dificultada. Eu fico pensando que normalmente, Márcia, acho que isso já teria gerado vários atos, né, protestos em tempos normais. Né? Não sei, os servidores geralmente têm uma mobilização em relação a essas votações, poderiam fazer uma pressão até presencial lá na LESP, se a gente também não tivesse vivendo essa pandemia, enfim. Dá uma sensação até um pouco de impotência, a gente não poder... Completa, uma impotência completa, a gente fica mesmo com dificuldade, né, de transmitir e de transmitir em grande escala, né, porque hoje em dia a gente também, eu até outro dia tive numa reunião
deputados de um determinado partido aí, e coloquei, a gente não vê mais os partidos irem à televisão nos seus horários eleitorais, né, para debater temas, como a gente via antigamente. Eu sinto essa falta. E eu gostaria, por exemplo, de ver o tema desse projeto discutido, né, apresentado na grande imprensa, né, na televisão, enfim, no canal aberto, que você abrange uma população que vai ouvir se o projeto vai passar ou não vai passar, mas a pessoa vai pensar, vai ser educada, né, vai ser, como disse o Gianazzi aí, tem esse caráter pedagógico. A gente está com poucos espaços, né, de atuação pedagógica. Isso é muito preocupante também. E praticamente a gente falando sobre assuntos nacionais, né, e traz uma dificuldade muito grande aí da gente debater um projeto importantíssimo que está passando aqui em São Paulo e não conseguimos, né, porque são tantas complicações no meio de uma pandemia que a gente nem sabe como se comunicar direito ainda, né, Mabu? E cada dia tem uma notícia bombástica de algum outro assunto, né? Ninguém consegue dar conta de tudo, tá difícil, tá puxado. Mas eu acho que cumpriu seu papel lindamente aqui, Márcia, de dar uma explicada no porquê a gente precisa ficar de olhos abertos e cobrar os deputados na Lesp em relação a isso, né? É que eu acho que é um projeto tão Frankenstein que se a gente não começa a entender exatamente quais são as áreas que ele vai afetar, a gente vai ficar realmente embasbacado sem saber o que fazer, mas... É que ele vai afetar muitas áreas, viu, Mabu? Então, é até difícil você falar num programa só tudo que vai afetar. Mas o importante é as pessoas em casa, né, estarem ligadas que elas que tem um projeto na Assembleia, que esse projeto mexe com diversos setores do Estado e isso pode ser prejudicial para elas. Então, quando mais para frente, né, ou o remédio estiver muito caro, ou não tiver o remédio, ou não puder ter um atendimento no oncocentro, ou tiverem outras questões aí, tragam dificuldade para a população, isso vai, pesquisa, enfim, acesso à justiça, né, quando você for buscar alguma coisa, está demorando o meu processo, bom, está demorando, meu amigo, porque vai ter menos gente para trabalhar no teu processo, né, vai ter menos defensor para trabalhar no teu processo, então é isso, depois não adianta culpar, né? Dizer que o serviço público ficou ruim sim, porque o governante mandou um projeto ruim, um projeto que piora o serviço público, né? Então é isso, não tem alternativa. Tem que entender que para ter uma vida, né, de qualidade, onde o Estado atenda as pessoas que precisam, a gente tem que ter um Estado com servidores, com funcionário, com gente bem remunerada, porque senão não vai, é isso. Simples assim. Bom, obrigada, Márcia, pela participação de novo aqui no nosso podcast. Eu que agradeço, foi um prazer conversar com vocês, com o deputado Carlos Gianazzi. Eu espero que a gente tenha outras oportunidades aí de falar de projetos melhores, que projetos melhores venham. Exato. Tomara. Então é isso, gente. Projeto ruim a gente já está satisfeito. Pelo amor de Deus. Bom, gente, estamos finalizando o nosso podcast aqui hoje. E você sabe que o nosso podcast está toda semana para você, então se você quiser nos seguir e ver os nossos próximos episódios, siga aí a gente aí no seu player de podcast favorito, dá o seu curtir se você estiver vendo pelo YouTube e não se esqueça de fazer a indicação aí pro seu colega, pro seu amigo, pra sua amiga, que é sempre muito bem-vindo e a gente fica muito feliz. A gente se vê na próxima semana e um abraço.